Olá, boa tarde. Amanhã é comemorado o Dia da Imigração Japonesa. Há 108 anos, o navio Kazato Maru chegou ao Porto de Santos. Trouxe com ele a esperança de 781 japoneses. Eles trouxeram seu trabalho, costumes, formaram famílias aqui e contribuíram muito para enriquecer a nossa cultura. Desde que chegaram por aqui, em 1908, os japoneses se espalharam pelo país e hoje estão mais do que inseridos na cultura brasileira e nos ensinando sobre os costumes do Oriente. Akira é um brasileiro, filho de mãe baiana com pai japonês. Ele passou os últimos 20 anos no Japão e pôde viver essas duas realidades. Os pessoais é mais animado, a comunicação é mais alta. Que lá no Japão, para você ter uma amizade, para abrir o coração, as pessoas têm uma distância no começo. Aqui já, oi, tchau, abraça, sabe? É mais perto, né? O paladar é bem brasileiro. Da Bahia eu gosto muito de fruta, principalmente manga. É muito doce, é muito gostoso, né? É muito saboroso. Já Osamu chegou ao Brasil com os valores rígidos da família. Como lá no Japão só o filho mais velho tinha privilégios, ele, que era o mais novo, teve que se virar. O primeiro desafio a vencer foi a língua portuguesa. Para mim, realmente foi muito difícil no começo, porque não entendia nada de português. Para mim aprender e para poder falar alguma coisa, eu comecei a estudar no Mobral. É impossível contar a história dos japoneses aqui no Brasil sem passar por esse local aqui, olha, o bairro da Liberdade, no centro da capital paulista. Aqui tem de tudo, é praticamente uma cópia do Japão, de algumas ruas japonesas. E eles começaram a chegar nesse lugar por volta de 1912 e daqui não saíram mais, a ponto daqui ter se transformado no maior reduto nipônico do mundo. Muitos têm na ponta da língua o que mais gostam da cultura japonesa. Eu gosto de comida japonesa, eu gosto daquelas roupas japonesas, sushi, eu gosto de hot roll. Para a presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, o desafio destes jovens é manter essa tradição cada vez mais viva. Precisamos chamar os jovens para participar conosco de várias associações, inclusive aqui da nossa associação, para eles herdarem todo o conhecimento, toda essa cultura e para dar continuidade para as próximas gerações. Porque as barreiras acho que já foram transpostas, já foram conquistadas. Nós já conseguimos o nosso espaço aqui no Brasil. E para falar sobre o legado dos imigrantes japoneses para a cultura brasileira, recebemos o chefe de cozinha Tsuyoshi Murakami, sócio proprietário do restaurante Kinoshita, e Kazuo Watanabe, diretor, vice-presidente do Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui com a gente. Nós que agradecemos. Nós vimos ali a Lília, nossa repórter, ficou ali algumas horinhas na Liberdade e já deu para perceber como é rica, né, essa troca entre brasileiros e japoneses. Amanhã vamos comemorar aí 108 anos, né, da chegada da primeira leva de imigrantes aqui para o nosso país. Vamos começar nossa conversa por aí, então? Quando eles chegaram lá, 108 anos, o que eles trouxeram na bagagem? Bem, muita esperança, né? Alguns com espírito de aventura, principalmente os jovens que não conheciam o Brasil, né? Mas queriam enfrentar o desafio aqui num país diferente. Mas naquela época o Japão estava em fase muito difícil de superpopulação, muita pobreza, né? Agora, muitos vieram com o sonho de fazer um pecúlio, depois retornar ao Japão. Talvez a maioria dos que vieram antes, né? Alguns já queriam
viver definitivamente no Brasil. Então, mas a maioria tinha esse sonho de retornar ao país de origem. Mas, com o correr do tempo, quer dizer, principalmente em razão da Segunda Guerra Mundial, não foi possível mais retornar. Mas o sonho deles era, enfim, a felicidade, procurar uma felicidade num país diferente, porque no Japão estava muito difícil, né? E tudo nós vamos conversar ao longo da entrevista ao lado disso, mas essa característica, eu acho que vieram com base cultural boa. Eu acho que eram poucos, eu acho que quase nenhum analfabeto. Todos estavam alfabetizados, né? E tinham, então, um nível cultural relativamente muito bom em relação à média da população brasileira, né? Eu vou querer saber um pouquinho da história também, né, de cada um de vocês. Murakami chegou, nasceu no Japão. Nasci no Japão. Veio para cá com a família ainda criança. Vim, era para completar 3 anos, já vim assim na segunda fase, né? Cheguei aqui em 1971, já o último do navio, não o Kasato Maru, mas o Argentina Maru. E vim com essa... Vim não, né? Tu nem sabe, né? Eu só consigo sentir por fotos, né? Aquela coisa de eu no foto e consigo imaginar aquilo se movimentando, né? A foto se movimentando. Mas, nossa, falando dos imigrantes, trouxeram muita coisa, principalmente na minha área, né? Os japoneses, assim, na parte de horta, de como tratar os peixes, o que vem do mar e tal, deram uma outra forma de cozinhar, né? Por exemplo, no Kinoshita, que já existe desde o começo dos anos 70, o professor Kazuo já conhecia meu sogro, né? O senhor Kinoshita já era um dos defensores do Kinoshita, né? E, nossa, lá a gente já tínhamos produtos já produzidos aqui no Brasil, né? Como o shoyu, o miso, o sake mirim, que é o sake doce, né? Isso foi graças aí desde 1908, né, que conseguiu se desenvolver isso aqui em terras brasileiras também. Agora sabemos, né, a culinária japonesa está aí no paladar dos brasileiros, né, já vista a quantidade de restaurantes que tem por aí, mas acho que é preciso também olhar por trás dessa história, há mais história para contar nesse sentido, não é? Em relação à própria agricultura, o cultivo com a terra, quando esses imigrantes chegaram aqui, grande parte foi justamente trabalhar nas lavouras. Né? É verdade. E qual que é a principal contribuição nesse sentido, no lidar com a terra, com a agricultura? Na primeira fase, pela legislação brasileira, os imigrantes tinham que cumprir um período de trabalho como colono em cafezal, porque a imigração veio substituir a mão de obra escrava, né? Depois, a primeira substituição foram com os imigrantes italianos, mas os italianos preferiram mais a cidade, né? Aí os japoneses vieram aqui para substituir o trabalho escravo na lavoura de café. Então, meus pais, por exemplo, trabalharam na região de Ribeirão Preto, em fazenda de café, e depois de 4 anos no mínimo, né, alguns menos, outros mais, meus pais ficaram 6 anos, puderam adquirir uma pequena propriedade ou arrendar uma pequena propriedade. Aí começaram a pôr em prática as técnicas de agricultura que eles trouxeram do Japão. Existia, de certa forma, a necessidade de se produzir, né, bem, produzir mais, em espaços pequenos também, não eram? Aqui no Brasil, as áreas eram enormes, grandes, né? Mas em regiões como Bastos, Açaí, no Paraná, onde a empresa, uma sociedade brasileira, uma japonesa, comprou uma grande área, loteou e vendeu para os imigrantes, nesses locais as propriedades eram pequenas, de 10 alqueires, 20 alqueires, né? Então, mas aqui tipicamente é uma agricultura mais extensiva. No Japão, como a área é menor, então eles trabalham em o que eles chamam em tambô, né? Pequenas áreas para plantio de arroz. Mas eles, eu acho que desenvolveram muito bem no capricho, né? A forma de tratar, né?
e investiram também na pesquisa de muitas espécies, tecnologia, etc. Mas eu acho que a grande contribuição foi, os japoneses mostraram a disciplina, o modo, a dedicação, né, ao trabalho. E uma coisa que sucede a isso, acho que é importante ver esse upgrade, é que os filhos, né, foram mandados para a escola e muitos deles fizeram agronomia. Então, quando voltaram, formados em agronomia, já deram um upgrade a essa técnica da agricultura que os pais trouxeram. Então, a somatória das duas gerações, vamos dizer assim, é que dá eu acho que deu uma agricultura muito boa para o Brasil. Perfeito. E levando também isso para a área do mar, né, para os peixes. Kazuo-san sabe também, na área, no litoral norte, principalmente muito concentrado na Ilha Grande, tínhamos produções das sardinhas secas, né? Onde, para a nossa culinária, por exemplo, no Kinoshita, não usamos nada de colorante, conservantes, aromatizantes. O caldo é tudo feito com algas, que também são secas, e até da região onde eu nasci, né, em Hokkaido, e de flocos de bonito seco, que são o bonito, que ele é seco, em flocos para tirar o caldo. E aqui, com a inteligência dos japoneses, eram feitos com sardinhas. Isso também é uma disciplina, uma dedicação que até algumas décadas atrás ainda tinha fábrica. Hoje, se a gente for viajar para Ilha Grande, na parte mais assim, não para o alto mar, para a terra, ainda tem as fábricas que já estão abandonadas, mas é uma beleza toda a estrutura. E eram sardinhas secas. Até uns 5 anos atrás ainda vendia nas lojas na Liberdade. Que com isso a gente fazia todo o caldo, que é o dashi, que é toda a base da culinária japonesa. A essência, né? Apesar da água nossa aqui, ela ser uma água ácida em comparação com a água alcalina no Japão, aqui a gente faz milagre. Agora, que é um país tropical, que assim, não, claro, ao longo aqui da nossa conversa, vocês já usaram por mais de uma vez essa palavra disciplina. Qual é o significado dessa palavra? Disciplina. Bom, cada família japonesa tinha uma disciplina de ordem geral também, né? Respeito aos velhos, né, aos mais idosos, né, isso resultava numa disciplina. Por exemplo, o tratamento do irmão mais novo para o irmão mais velho, né, a gente usava a palavra oni-chan. Né, né. Agora, em relação aos pais, tem uma reverência um pouco maior. E essa cultura a gente veio obedecendo. Agora, a disciplina no estudo, por exemplo, né? Uma das coisas mais importantes das riquezas, vamos dizer, do tesouro, vamos dizer, da comunidade, foi o investimento no estudo dos filhos. Eles diziam, eu vivo da lavoura, mas meus filhos vão viver da caneta, né? Esse era o lema, por exemplo, dos nossos pais, dos vizinhos, né? E isso foi, eu acho que a razão da ascensão social, né? Da integração. A população nipo-brasileira é menos de 1% da população brasileira. Nós temos 200 milhões, estima-se hoje a população nipo-brasileira em 1.600.000 pessoas. É menos de 1%. Mas, no entanto, na USP, por exemplo, o índice de alunos é superior a 12%, 13%. Né? Então, a gente vê que investiram muito na educação. Esse é o ponto. E a educação depende muito da disciplina, né? Isso você viveu na prática? Totalmente. Em 88, quando eu voltei para o Japão, eu juro que não sabia o que era falar normal e tenegô, né? Não sabia. Imagina você falar com seu mestre, quem te ensina, tipo, numa forma muito informal. E no Japão não existe isso. E era dureza, porque além de eu não saber essa forma de falar, meu pai me jogou lá, tipo, se vira. Tipo, se vira. E foram 2 anos que foram muito, muito duro, porque é que nem um exército trabalhar na cozinha.
Mas como eu tinha um propósito, né? Queria estar 2 anos lá, eu tinha que se dedicar. Mas foi 6 meses, nossa, muito duro. Como tem o sim, senhor, lá o japonês fala hai, né? Não sei o quê. Tem que ser um hai que e lá é muito, né, Kazuo-san? É muito aquela coisa da prontidão. Lá não existe, não fui eu, não sei. É aquela prontidão de falar, providenciarei. E foi duro. É o compromisso, né? Nossa, foi duro. Eu tinha 18 anos e foi um choque. E como eu entrei lá, né, trabalhava no sul de Ginza, num bairro chamado Shimbashi, num restaurante de sushi já, assim, que começou assim no final do século XVIII, chama Ozushi. Só não continuou porque a filha atual, né, tem a mesma idade minha, chama Michi, formada em arte também, não quis continuar. Mas é uma bela escola. Como eu nunca gostei de estudar, tive que virar cozinheiro, né? Entre professor de educação física ou cozinha, eu escolhi a cozinha. Mas foi dura, a disciplina foi o máximo. Quando volta, quando vai para lá e depois quando volta para cá também, né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o legado deixado pela imigração japonesa para a cultura brasileira. Com a gente o chefe de cozinha Tsuyoshi Murakami, sócio proprietário do restaurante Kinoshita, e Kazuo Watanabe, diretor, vice-presidente do Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social. Continue aqui participando com as suas perguntas, comentários pelo Facebook e pelo Twitter. E os imigrantes japoneses também foram os responsáveis pela disseminação do budismo no Brasil. Os imigrantes japoneses foram os responsáveis pela disseminação do budismo no Brasil, lembrando da necessidade de cuidarmos não só do corpo, mas do espírito também. Tem 4 elementos que nós não temos controle nenhum. O primeiro é o nascer, o segundo é envelhecer, o terceiro adoecer e o quarto morrer. O apego é que é um grande problema para nós. O apego é desejo de tudo. E hoje o mundo é dinheiro e bens materiais. Na verdade, não é isso, né? Eu gostaria que vocês comentassem as palavras do monge, né? Especialmente quando ele fala aí que existem 4 elementos sobre os quais não temos controle: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Aproveitar então para falar justamente sobre o envelhecimento. Nós sabemos aí que os japoneses têm... me parece que no DNA a questão da longevidade, não é? Acho que o DNA depende de família para família, de pessoa para pessoa, né? Mas em razão principalmente da comida, do tipo de comida, que a comida determina a saúde das pessoas, né? A gente percebe que há menos incidência de problema de colesterol, doenças coronárias, etc. Mas, por exemplo, uma pesquisa que já fizeram, originários, por exemplo, da província de Okinawa, né? No Japão é a província que tem maior índice de longevidade, né? Mas os originários dessa província, né, que vieram ao Brasil, já têm um índice compatível com a situação brasileira. Quer dizer, come feijoada, come gordura, come carne vermelha, etc. E aí eles fizeram uma pesquisa examinando okinawanos de Okinawa, okinawanos aqui do Brasil e okinawanos do Hawaii. E chegaram à conclusão de que, em razão da comida, o índice de longevidade era diferente, né? Então, esse é um ponto importante. Daí porque eu acho que a difusão da comida japonesa, né? Está aqui o seu Tsuyoshi, que é especialista nessa área, pode contribuir para melhorar o índice de longevidade do brasileiro, né?
E eu acho que muita coisa ainda a ser ensinada, né? Murakami. É tudo muito simples, né? A cultura nossa é a simplicidade, né? Aí eu costumo dizer que o simples não é para principiante, né? E falando da culinária no Kinoshita, costumo falar que a nossa comida ela é espiritual. E espiritual, né, Kazuo-san, quer dizer que a nossa comida ela cura. Aí tome menos remédio, vá menos ao médico. E essa coisa que é a comida nossa no Kinoshita é tudo muito simples, né? Lá o Kinoshita é um ambiente onde tem 70 lugares, é tudo feito na frente do cliente. Eu falo que a striptease do peixe, do tomate, da carne, é tudo feito na frente de vocês. E no Japão, é aquela coisa que eu aprendi que tem que ser o mais rápido possível. Você tira da natureza e tem que ser rápido, não pode pega uma frigideira, pega outro, finaliza. Não, lá é muito fácil. Se finaliza um prato em 30 segundos com excelência. Aí tem toda aquela cultura da cultura nossa, japonesa, que é como vestir o que vem da natureza, né? A escolha da louça e o equilíbrio de pouco sal, preservar as cores. Apesar de no Brasil ser um país tropical, onde as estações do ano não são tão definidas como no Japão, né? Aqui a gente faz mágica, né? Sim. Aqui o Brasil é maravilhoso. E é criativo também nesse sentido, né? A gente estava comentando aqui, por exemplo, palavras que nós conhecemos aí na culinária japonesa, o hot roll, ou então a temaqueria, que não existe no Japão. É tudo, na verdade, não existe, isso é criatividade do brasileiro, né? Temaqueria, eu não vi no Japão, né? Isso, hot roll e tal, isso o americano acho que contribuiu muito. Também, Tem que, assim, o pessoal participando aqui da nossa conversa, o Tony Souza, ele comenta que ele gosta muito da delicadeza na cultura japonesa. E o Alberto Teixeira, ele quer uma questão aqui por falar, né, nessa disciplina dos orientais e tudo. Como é que vocês estão vendo o atual momento aqui do Brasil e essa corrupção? Corrupção política? Bom, eu nasci no Brasil, quer dizer, eu não trago, vamos dizer assim, a vivência no Japão como o Sou Tsuyoshi, né? Então, não sei, ele tem talvez uma régua de avaliação diferente. Eu costumo dizer o seguinte, que no Japão existe um instituto, né? Quer dizer, um instituto, um modo de dizer, quer dizer, uma solução cultural, né? Quando a pessoa comete alguma falta, né, ele quer reparar com alguma honra, ele pratica o harakiri. Harakiri é uma espécie de autossacrifício, ele se suicida, né, cortando a barriga. Isso, em termos políticos atuais, a gente poderia dizer, né, a autodemissão, quer dizer, revelado uma corrupção, a pessoa reconhecer, inclusive reconhecendo culpa não própria, às vezes do inferior. Ele assume como culpa coletiva e pede demissão. Se a gente tivesse esse instituto... Seria ótimo, né? Seria ótimo, mas talvez não restasse nenhum político. Não estaríamos assistindo o que estamos... Então, eu acho que... Mas isso tudo é produto de uma história muito longa, de séculos de formação. Então, é muito difícil de a gente transportar do Japão para o Brasil, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando, voou aqui nossa conversa hoje. Então, para terminar, o que é necessário para que essa cultura, né, tão importante e tão rica não se perca aí ao longo das próximas gerações? Boa pergunta. Eu acho que é se gostar, né? Curiosidade, foco, tudo acho que depende muito da onde a gente quer chegar. E para não se perder essa coisa, principalmente na minha área, que tento manter essa coisa da simplicidade, eu acho que é muito treinamento, passar, porque a vida é curta, né? Vamos ser moído, onde isso vira um pó, e virar o pão para o resto, né? Era a carta de Vincent van Gogh para o irmão Theo, né? Eu acho que é isso. Acho que é se aprofundar, se conhecer e poder passar isso, né? Isso que a gente tenta transmitir no restaurante Kinoshita. Seu caso. Eu acho que
as várias entidades que existem no segmento nipo-brasileiro no Brasil praticam preservação da cultura japonesa e transmitem, né, apresentam. Aqui no mês de julho vai ter, por exemplo, o Festival do Japão, né? E recentemente o governo japonês se deu conta de que há necessidade de um trabalho maior e está construindo, está implementando um projeto do Japan House, né? Que é uma forma de apresentar a cultura japonesa, trazer o que há de melhor e mais moderno no Japão. E é uma forma também de envolver a população brasileira, né? Então, esse esforço coletivo, o esforço de dois países, né, em parceria, eu acho que podem preservar a cultura, porque a cultura brasileira, japonesa, ao longo da imigração, muita coisa já penetrou na sociedade brasileira, né? Por exemplo, o judô. O judô hoje é um esporte nacional. Até ganha do judocas japoneses, né? E então, temos, inclusive, descendentes aí de japoneses que estão, atletas olímpicos que estão concorrendo aí, sim, né? É verdade, é verdade. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você.